começar a ler aqui a página 226, A Batalha entre o Bem e o Mal, do livro Uma Breve História da Humanidade. O politeísmo deu origem não só a religiões monoteístas, como também a religiões dualistas. Essas reconhecem a existência de dois poderes opostos, o bem e o mal. Ao contrário do monoteísmo, o dualismo acredita que o mal é um poder independente, nem criado pelo Deus bom e nem subordinado ao Deus bom. O dualismo explica que todo o universo é um campo de batalha entre essas duas forças, o bem e o mal, e que tudo que acontece no mundo é parte dessa batalha do bem e do mal. O dualismo é uma visão de mundo muito atraente, porque tem uma resposta simples e suscita para o famoso problema do mal, uma das preocupações fundamentais do pensamento humano. Por que há mal no mundo, hein? Por que há sofrimento no mundo? Por que acontecem coisas ruins com as pessoas boas? Os monoteístas têm de praticar uma ginástica intelectual para explicar como um Deus onisciente, todo-poderoso e perfeitamente bom permite tanto sofrimento no mundo. Uma explicação conhecida é que essa é a maneira que Deus encontrou de dotar os humanos de livre-arbítrio. Se não houvesse o mal, os humanos não poderiam escolher entre o bem e o mal, não é verdade? Por conseguinte, não haveria livre-arbítrio. Isso, no entanto, é uma resposta pouco intuitiva, que imediatamente levanta uma série de novas perguntas. O livre-arbítrio permite que os humanos escolham o mal. Com efeito, muitos escolhem o mal, e de acordo com o relato monoteísta padrão, essa escolha deve ter como consequência a punição divina. Se Deus soubesse de antemão que determinada pessoa usaria seu livre-arbítrio para escolher o mal e que, em consequência, ela seria punida por isso com torturas eternas no inferno, por que Deus a criaria? Os teólogos escreveram inúmeros livros para responder às tais perguntas. Algumas consideram as respostas convincentes, outras não. O que é inegável é que os monoteístas têm dificuldade de lidar com o problema do mal. Para os dualistas, é fácil explicar o mal. Coisas ruins acontecem até mesmo para pessoas boas, porque o mundo não é governado tão somente por um Deus bom. Há um poder maligno, independente, à solta no mundo. O poder maligno faz coisas ruins. O dualismo tem suas próprias desvantagens, embora ofereça uma solução para o problema do mal. É incomodada pelo problema da ordem. Se o mundo foi criado por um só Deus, fica claro por que razão trata-se de um lugar tão ordeiro, onde tudo segue as mesmas leis. Mas se o bem e o mal lutam pelo controle do mundo, quem faz com que se cumpram as leis que governam essa guerra cósmica, hein? Dois estados rivais podem lutar um contra o outro porque ambos obedecem às mesmas leis da física. Um míssil lançado do Paquistão pode acertar alvos na Índia porque a gravidade funciona do mesmo jeito em ambos os países. Quando Deus e o diabo lutam, e que leis incomuns obedecem? E quem decretou essas leis? Assim, o monoteísmo explica a ordem, mas não o mal. O dualismo oferece uma explicação para o mal, mas não para a questão da ordem. Há uma maneira lógica de resolver essa charada. Afirmar que há um único Deus, onipotente, que criou o universo inteiro, e ele é um Deus maligno. Mas ninguém em toda a história teve estômago para tal crença. As religiões dualistas floresceram por mais de 1000 anos. Em algum momento, entre 1500 a 1000 a.C., um profeta chamado Zaratustra, teve voz ativa em algum lugar no centro da Ásia. Seu credo passou de geração em geração até que se tornou a mais importante das religiões dualistas, o zoroatrismo. Os zoroatristas viam o mundo como uma batalha cósmica entre o Deus bom, Ahura Mazda, e o Deus mau, Angra Mainyu. Os humanos tinham de ajudar o Deus bom nessa batalha. O zoroatrismo foi uma religião importante durante o Império Persa Aquemênida, 550 e 380 a.C., e mais tarde se tornou a religião oficial do Império Persa Sassânida, 224 a 651.
Esse aí exerceu grande influência sobre quase todas as religiões subsequentes no Oriente Médio e no centro da Ásia também. Inspirou uma série de outras religiões dualistas, como o gnosticismo e o maniqueísmo. Durante o século III e século IV, o credo maniqueísta se alastrou da China à África do Norte e por um momento apareceu que derrotaria o cristianismo para se tornar a religião predominante no Império Romano. Mas os maniqueístas perderam a alma de Roma para os cristãos. O Império Sassanida, zoroastrista, foi derrotado por muçulmanos monoteístas e a onda dualista se acalmou. Hoje, apenas um punhado de comunidades dualistas sobrevive na Índia e no Oriente Médio. No entanto, a onda cada vez maior de monoteísmo não eliminou verdadeiramente o dualismo. O monoteísmo judeu, cristão e muçulmano absorveu inúmeras crenças e práticas dualistas, e algumas das ideias mais elementares do que chamamos monoteísmo são, na verdade, dualistas em origem e espírito. Muitos cristãos, muçulmanos e judeus acreditam numa poderosa força do mal, com a que os cristãos chamam de diabo ou Satã, que pode agir autonomamente, combater o Deus benévolo e criar destruição sem a permissão de Deus. Como pode um monoteísta aderir a tal crença dualista, que, aliás, não é encontrada em lugar nenhum no Velho Testamento? Logicamente, é impossível. Ou você acredita em um único Deus onipotente, ou você acredita em duas forças opostas, nenhuma das quais é onipotente. Porém, os humanos têm uma capacidade incrível de acreditar em contradições. Então não deveria nos causar surpresa o fato de milhões de fiéis cristãos, muçulmanos e judeus conseguirem acreditar ao mesmo tempo em um Deus onipotente e um diabo autônomo. Muitos cristãos, muçulmanos e judeus chegaram a imaginar que o Deus bom até mesmo precisa de nossa ajuda em sua luta contra o diabo, o que os inspirou, entre outras coisas, a convocar jihads e as cruzadas. Outro conceito dualista essencial, em particular no gnosticismo e no maniqueísmo, era a nítida distinção entre o corpo e a alma, entre matéria e espírito. Os gnósticos e os maniqueístas afirmavam que o Deus bom criou o espírito e a alma, ao passo que a matéria e o corpo foram criados do Deus mau. Matéria e corpo foram criados do Deus mau. O homem, de acordo com essa visão, serve como um campo de batalha entre a alma boa e o corpo mau. De uma perspectiva monoteísta, isso não faz sentido. Por que distinguir tal nitidade entre o corpo e a alma? Distinguir tão nitidamente entre o corpo e a alma, ou entre matéria e espírito? E por que argumentar que o corpo e a matéria são maus? Afinal, tudo foi criado pelo mesmo Deus bom. Mas os monoteístas se deixaram cativar por dicotomias dualistas, precisamente porque elas os ajudavam a resolver o problema do mal. Desse modo, tais oposições acabaram por se tornar pilares do pensamento cristão e do pensamento muçulmano. A crença no céu, o reino do Deus bom, e no inferno, o reino do Deus mau, também tem origem dualista. Não há nenhum vestígio dessa crença no Velho Testamento, que tampouco afirma. Mas os monoteístas se deixaram cativar por dicotomias dualistas, precisamente porque elas ajudavam a resolver o problema do mal. Desse modo, tais oposições acabaram por se tornar pilares do pensamento cristão e do pensamento muçulmano. A crença no céu, no reino de Deus bom, e no inferno, o reino do Deus mau, também tem origem dualista. Não há nenhum vestígio dessa crença no Velho Testamento, que tampouco afirma que a alma das pessoas continua a viver após a morte do corpo. Na verdade, o monoteísmo, tal como se desenvolveu ao longo da história, é um caleidoscópio de legados monoteístas, dualistas e politeístas, que se misturam sob o único conceito divino. O cristão típico acredita no Deus monoteísta, mas também acredita no diabo dualista, em santos politeístas, em fantasma animistas,
Os estudiosos das religiões têm um nome para essa aceitação simultânea de ideias diferentes e até mesmo contraditórias, e a combinação de rituais e práticas tirados de fontes diferentes. Sincretismo. O sincretismo talvez seja, de fato, a única grande religião mundial. Página 230. A lei da natureza. Todas as religiões que discutimos até agora têm em comum uma característica importante: giram em torno de uma crença em deuses e em outras entidades sobrenaturais. Isso parece óbvio para os ocidentais, que estão familiarizados principalmente com credos monoteístas e politeístas. No entanto, a história religiosa do mundo não se resume à história dos deuses. Durante um primeiro milênio antes de Cristo, religiões de um tipo totalmente diferente começaram a se espalhar pelo Afro-Ásia, a recém-chegadas como Jainismo e o budismo na Índia, o taoísmo e o confucionismo na China, e o estoicismo, o cinismo e o epicurismo na bacia do Mediterrâneo se caracterizavam por prescindir dos deuses. Esses credos sustentavam que a ordem sobre-humana que governa o mundo é produto de leis naturais e não de vontades e caprichos divinos. Parte dessas religiões, baseadas em leis naturais, continuou a aceitar a existência de deuses, mas seus deuses estavam sujeitos a leis da natureza tanto quanto os humanos, os animais e também as plantas. Os deuses tinham seu nicho no ecossistema, assim como os elefantes e os porcos-espinhos tinham os seus, mas, como os elefantes não podiam mudar as leis da natureza, um ótimo exemplo é o budismo, a mais importante das antigas religiões baseadas em leis naturais, até hoje um dos credos principais. A figura central do budismo não é um deus, e sim um ser humano. Siddhartha Gautama. De acordo com a tradição budista, Gautama era herdeiro de um pequeno reino do Himalaia. Em algum momento, por volta de 500 a.C., o jovem príncipe ficou profundamente abalado com o sofrimento que viu à sua volta. Ele viu que homens e mulheres, crianças e velhos, todos sofriam não só de calamidades ocasionais como guerra e praga, mas também de ansiedade, de frustração e descontentamento, que pareciam ser parte inseparável da condição humana. As pessoas almejavam riqueza, almejavam poder e adquirem conhecimento e posse. Desejavam adquirir conhecimentos e posses. Geram filhos e filhas e constroem casas, constroem palácios, mas não importa o que conquistem, nunca eles estão contentes. Os que vivem na pobreza sonham com riquezas. Os que têm 1 milhão querem 2 milhões. Os que têm 2 milhões querem 10 milhões. Mesmo os ricos e famosos raramente estão satisfeitos. Eles também são assombrados por preocupações e angústias incessantes. Eles também são assombrados por preocupações e angústias incessantes. Até que a doença, a idade avançada e a morte lhes dão um fim amargo. Tudo o que foi acumulado desaparece como fumaça. A vida é uma corrida desenfreada e sem sentido. Mas como escapar disso, hein? Com 29 anos, Gautama fugiu de seu palácio no meio da noite, deixando para trás sua família e suas posses. Ele viajou por todo o norte da Índia, como um vagabundo sem teto, procurando uma forma de se livrar do sofrimento. Ele visitou alguns arhans e sentou aos pés de gurus, mas nenhum os libertou totalmente. Sempre restava alguma insatisfação nele. Ele não se desesperou. Ele resolveu investigar o sofrimento por conta própria, até que descobriu um método para a libertação total de seu sofrimento. Passou 6 anos meditando sobre a essência, sobre as causas, sobre as curas da angústia humana. No fim, ele chegou à conclusão de que o sofrimento não é causado por má sorte, ou por injustiças sociais, ou por caprichos divinos. Na verdade, o sofrimento é causado pelos padrões de comportamento da nossa própria mente. O que Gautama compreendeu é que não importa o que a mente experimente, ela geralmente reage com desejo, e o desejo sempre envolve insatisfação. Quando a mente experimenta algo desagradável, deseja se livrar da irritação. Quando experimenta algo agradável, deseja que o prazer permaneça e se intensifique.
Desse modo, a mente sempre está insatisfeita e inquieta. Isso fica muito claro quando experimentamos coisas desagradáveis, como dor. Enquanto a dor persiste, estamos insatisfeitos e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para evitar a dor. Mas mesmo quando experimentamos coisas agradáveis, nunca estamos contentes. Tememos que o prazer desapareça, ou esperamos que se intensifique esse prazer. As pessoas sonham durante anos em encontrar um amor, mas raramente ficam satisfeitas quando o encontram. Algumas pessoas temem que o parceiro as deixe, outras sentem que se contentaram com pouco e que poderiam ter encontrado alguém melhor do que aquela pessoa. E todos conhecemos pessoas que conseguem sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Grandes deuses podem nos enviar chuva. Instituições sociais podem proporcionar justiça e um bom serviço de saúde. E consciências afortunadas podem nos transformar em milionários, mas nada disso pode mudar nossos padrões mentais elementares. Por isso, até mesmo os maiores reis estão condenados a viver em agonia, fugindo constantemente da tristeza, fugindo da angústia, o tempo todo indo atrás de prazeres maiores. Gautama descobriu que havia uma maneira de escapar desse ciclo vicioso. Se quando sente algo agradável ou desagradável, a mente simplesmente entender as coisas como são, não haverá sofrimento. Se você vivenciar a tristeza sem desejar que a tristeza desapareça, continuará a sentir tristeza, mas não sofrerá com isso. Com efeito, pode haver riqueza na tristeza. Se você vivenciar a alegria sem desejar que a alegria perdure, intensifique, continuará a sentir alegria sem perder a paz de espírito. Mas como fazer com que a mente aceite as coisas como são, sem desejar, hein? Aceitar a tristeza como tristeza? Aceitar a alegria como alegria? Aceitar a dor como dor? Para experimentar a realidade tal como é, sem desejos, essas práticas nos ensinam a focar toda a atenção na pergunta: o que eu estou sentindo agora? O que você está sentindo agora neste momento? Em vez de o que eu preferiria estar sentindo agora? Em vez de eu pensar, ou você pensar neste momento, o que eu estou sentindo agora, nós poderíamos pensar, o que eu preferiria estar sentindo agora? O que você preferiria estar sentindo agora? Já parou para pensar nisso? O que você está preferindo sentir agora? É difícil alcançar esse estado de espírito, mas não é impossível. O Gautama baseou essas técnicas de meditação em um conjunto de regras éticas para ajudar as pessoas a se concentrarem na experiência real e evitarem cair em desejos e fantasias. Ele, Gautama, instruiu seus seguidores a evitarem o assassinato, o sexo promíscuo e o roubo também, já que tais atos necessariamente alimentavam o fogo do desejo, de poder, de prazer sensual ou até de riqueza. Quando as chamas estão completamente extintas, o desejo é substituído por um estado de perfeito contentamento e serenidade, conhecido como nirvana, cujo significado literal é a extinção do fogo. Aqueles que alcançam o nirvana se libertam totalmente de todo o sofrimento. Eles vivem a realidade com clareza absoluta, livres de fantasias e livres de ilusões. Embora muito provavelmente ainda encontrem desprazer e dor, essas experiências não lhes causam sofrimento. Uma pessoa que não deseja, não sofre. De acordo com a tradição budista, o próprio Gautama alcançou o Nirvana e se libertou totalmente do sofrimento. Daí em diante, Gautama ficou conhecido como Buda, que significa o iluminado. Buda, o iluminado. Buda passou o resto da vida explicando suas descobertas para outras pessoas, para que todos pudessem se livrar do sofrimento. Buda condensou seus ensinamentos em uma única lei. O sofrimento surge do desejo. O sofrimento ele surge do desejo. O sofrimento surge do desejo. A única forma de se livrar totalmente do sofrimento é se livrar totalmente do desejo. A única maneira de você se livrar totalmente do sofrimento é você se livrar totalmente do desejo. E a única forma de se livrar do desejo é ensinar a mente a experimentar a realidade como ela é.
Essa lei, conhecida como Dharma ou Dhamma, é vista pelos budistas como uma lei universal da natureza, que o sofrimento surge do desejo. É sempre em toda parte verdadeiro, assim como a física moderna, e é sempre igual ao MC2. Os budistas são pessoas que acreditam nessa lei e fazem dessa lei o seu sustentáculo de todas as suas atividades. A crença em deuses, por outro lado, é de menor importância para os budistas. O primeiro princípio da religião monoteísta é: Deus existe. Deus existe. O que Deus quer de mim? O primeiro princípio do budismo é: o sofrimento existe. Como fugir do sofrimento? O budismo não nega a existência de deuses. Eles são descritos como seres poderosos que podem trazer chuvas e vitórias, mas eles não têm influência alguma na lei segundo a qual o sofrimento deriva do desejo. Se a mente de uma pessoa for livre de todo desejo, nenhum Deus poderá torná-la miserável. Por outro lado, quando o desejo surge na mente de uma pessoa, nem todos os deuses do universo reunidos são capazes de salvá-la do sofrimento. Mas, de maneira muito similar às religiões monoteístas, as religiões pré-modernas baseadas em leis naturais, como o budismo, nunca se livraram totalmente do culto aos deuses. O budismo dizia às pessoas que elas deveriam almejar o objetivo supremo da completa libertação do sofrimento, e não algumas paradas ao longo do caminho, como prosperidade econômica e poder público. Político, tá, gente? No entanto, 99% dos budistas não alcançam o Nirvana, o mesmo que esperem alcançá-lo em alguma vida futura. Dedicam a maior parte de sua vida presente à busca de realizações mundanas, de modo que continuam a cultuar vários deuses, como o deus hindus na Índia, o deus Bon do Tibete e os deuses shintoístas no Japão. Além disso, com o passar do tempo, várias seitas budistas criaram panteões de Budas e Bodhisattvas. Estes são seres humanos e não humanos com a capacidade de se livrar totalmente do sofrimento, mas que abriram mão dessa libertação por compaixão, a fim de ajudar os inúmeros seres que continuam presos no ciclo do sofrimento. Em vez de cultuar deuses, muitos budistas começaram a cultuar esses seres iluminados, pedindo ajuda não só para alcançar o Nirvana, como também para lidar com problemas mundanos. Assim encontramos muitos Budas e Bodhisattvas em todo o leste da Ásia que se dedicam a trazer chuvas, impedir pragas e até mesmo vencer guerras sanguinárias, em troca de preces, flores coloridas, incensos perfumados e oferendas de arroz e doces. Página 235. O culto do homem. Os últimos 300 anos muitas vezes são retratados como uma era de secularismo crescente, em que as religiões perderam cada vez mais sua importância. Se estamos falando de religiões teístas, isso é, em grande parte correto, mas se levarmos em consideração as religiões baseadas em leis naturais, veremos que a modernidade é uma era marcada por intenso fervor religiosos, esforços missionários sem paralelos e as guerras religiosas mais sanguinárias da história. A era moderna testemunhou a ascensão de uma série de religiões baseadas em leis naturais, como o liberalismo, o comunismo, o capitalismo, o nacionalismo e o nazismo. Esses credos não gostam de ser chamados de religiões e se referem a si mesmos como ideologias, ideologia liberalista, ideologia comunista, ideologia capitalista, ideologia nacionalista, ideologia nazismo. Mas esse é apenas um exercício semântico. Se uma religião é um sistema de normas e valores humanos que se baseia na crença de uma ordem sobre-humana, então o comunismo soviético é uma religião tanto quanto o islamismo. O islamismo é obviamente diferente de comunismo, porque o islamismo vê a ordem sobre-humana governando o mundo como decreto de um Deus criador onipotente, ao passo que o comunismo soviético não acreditava em deuses, mas o budismo também dá pouca importância aos deuses, e ainda assim nós o classificamos como uma religião. Como os budas, os comunistas acreditavam em uma ordem sobre-humanas, de leis naturais e imutáveis que devem guiar as ações humanas, enquanto os budistas acreditam que a lei da natureza foi descoberta por Siddhartha Gautama,
Os comunistas acreditavam que a lei da natureza foi descoberta por Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin. A similaridade não termina aí. Como outras religiões, o comunismo também tem seus escritos sagrados e seus livros proféticos, como O Capital de Marx, que previu que a história logo terminaria com a vitória inevitável do proletariado. O comunismo tinha seus feriados e festividades, como o 1º de maio e o aniversário da Revolução de Outubro. Tinha teólogos adeptos da dialética marxista, e cada unidade do exército soviético tinha um capaleão, chamado de comissário, que monitorava a devoção de soldados e oficiais. O comunismo teve mártires, teve guerras santas e teve heresias, como trotskismo. O comunismo soviético foi uma religião fanática, uma ordem sobre-humana. Então o comunismo soviético é uma religião tanto quanto o islamismo. O islamismo é obviamente diferente de um comunismo, porque o islamismo vê a ordem sobre-humana governando o mundo como o decreto de um Deus criador onipotente, ao passo que o comunismo soviético não acreditava em deuses, mas o budismo também dá pouca importância aos deuses, e ainda assim nós classificamos o budismo como uma religião. Como os budistas, os comunistas acreditavam em uma ordem sobre-humana de leis naturais e imutáveis que devem guiar as ações humanas, enquanto os budistas acreditavam que a lei da natureza foi descoberta por Siddhartha Gautama. Os comunistas acreditavam que a lei da natureza foi descoberta por Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin. A similaridade não termina aí. Como outras religiões, o comunismo também tem seus escritos sagrados e seus livros proféticos, como A Capital de Marx, o livro que Marx escreveu, Capital, que previu que a história logo terminaria com a vitória inevitável do proletariado. O comunismo tinha seus feriados e também tinha suas festividades, como o 1º de maio e o aniversário da Revolução de Outubro. Tinha teólogos adeptos da dialética marxista, e cada unidade no exército soviético tinha um capaleão chamado de comissário, que monitorava a devoção de soldados e oficiais. O comunismo teve mártires, teve guerras santas, teve heresias, como o trotskismo. O comunismo soviético foi uma religião fanática e missionária. Um comunista devoto não podia ser cristão e nem budista, e se esperava que difundisse o evangelho de Marx e de Lenin, mesmo que isso lhe custasse a sua própria vida. Alguns leitores podem se sentir desconfortáveis com essa linha de raciocínio. Se isso faz se sentir melhor, continue chamando o comunismo de ideologia em vez de religião. Não faz diferença. Podemos dividir os credos em religiões centradas em Deus e ideologias sem Deus que afirmam se basear em leis naturais. Mas então, para sermos coerentes, precisamos catalogar pelo menos algumas seitas budistas, taoístas e estoicas como ideologias em vez de religiões. Por outro lado, devemos notar que a crença em deuses persiste no seio de muitas ideologias modernas e que alguma delas, mais notadamente o liberalismo, tem pouco sentido sem essa crença. Página 237. Seria impossível investigar aqui a história de todos os credos modernos, especialmente porque não há fronteiras claras entre eles. São tão sincréticos. Página 238. Quanto ao monoteísmo e o budismo popular, assim como o budista pode cultuar deidades hindus e um monoteísta pode acreditar na existência de Satã, o norte-americano típico de nossos dias é simultaneamente um nacionalista. Ele acredita na existência de uma nação norte-americana com um papel especial a exercer na história. Capitalista de livre mercado, acredita que a competição aberta e a busca dos próprios interesses são as melhores maneiras de criar uma sociedade próspera. E humanista liberal acredita que os humanos foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. O nacionalismo será discutido no capítulo 18. O capitalismo, a mais bem-sucedida das religiões modernas, tem um capítulo inteiro, o capítulo 16, que expõe suas principais crenças e rituais. Nas páginas restantes deste capítulo abordarei as religiões humanistas. As religiões teístas
focam o culto aos deuses, por isso são chamadas teístas, da palavra grega para Deus, Theos. As religiões humanistas cultuam a humanidade, ou mais corretamente, o Homo sapiens. O humanismo é a crença de que o Homo sapiens tem uma natureza única e sagrada, que é fundamentalmente diferente da natureza de todos os outros animais e todos os outros fenômenos. Os humanistas acreditam que a natureza única de Homo sapiens é a coisa mais importante do mundo e determina o significado de tudo o que acontece no universo. O bem supremo é o bem do Homo sapiens. O resto do mundo e todos os outros seres só existem para o benefício dessa espécie, Homo sapiens. Todos os humanistas cultuam a humanidade, mas eles não concordam quanto à sua definição. Os humanistas se dividiram em 3 seitas rivais que disputam a definição exata de humanidade, assim como seitas cristãs rivais disputaram a definição exata de Deus. Hoje, a seita humanista mais importante é o humanismo liberal, que acredita que humanidade é uma qualidade de indivíduos humanos e que a liberdade de indivíduos é, portanto, sacrossanta. De acordo com os liberais, a natureza sagrada da humanidade reside em cada Homo sapiens individual. A essência dos indivíduos humanos dá significado ao mundo e à fonte de toda autoridade ética e política. Se nos depararmos com um dilema ético ou político, devemos olhar para dentro e escutar nossa voz interior, a voz da humanidade. Os principais mandamentos do humanismo liberal visam a proteger a liberdade dessa voz interior contra a intrusão ou dano. Esses mandamentos são coletivamente conhecidos como direitos humanos. E é por isso, por exemplo, que os liberais se opõem à tortura e à pena de morte. Página 238. Nos primórdios da Europa moderna, considerava-se que os assassinos violavam e desestabilizavam a ordem cósmica. Para restaurar o equilíbrio cósmico, era necessário torturar e executar publicamente o criminoso, para que todos pudessem ver a ordem estabelecida. Como parecia execuções horrendas, era um dos passatempos favoritos dos habitantes de Londres e de Paris na época de Shakespeare e Molière. Na Europa de hoje, o assassinato é visto como uma violação da natureza sagrada da humanidade. Para restaurar a ordem, os europeus de hoje não torturam e executam criminosos. Em vez disso, punem um assassino de forma que consideram a mais humana possível, de modo a proteger e até mesmo reconstruir sua sanidade humana. Ao honrar a natureza humana do assassino, todos são lembrados da santidade da humanidade. E a ordem é restabelecida. Ao defender o assassino, corrigimos o que o assassino estragou. Embora o humanismo liberal santifique os humanos, não nega a existência de Deus e, com efeito, se baseia em crenças monoteístas. A crença liberal na natureza livre e sagrada de cada indivíduo é um legado direto da crença cristã tradicional em almas individuais, livres e eternas. Sem poder recorrer a almas externas e um Deus criador, fica embaraçosamente difícil para os liberais explicar o que há de tão especial nos indivíduos sapiens. Outra seita importante, gente, que é uma seita importante, é o humanismo socialista. Os socialistas acreditam que a humanidade é coletiva e não individualista. Os socialistas consideram sagrada não a voz interna de cada indivíduo, mas da espécie Homo sapiens como um todo. Embora o humanismo liberal santifique os humanos, o humanismo liberal ele santifica os humanos. O humanismo liberal santifica os humanos, não nega a existência de Deus. Mesmo que ele santifique os humanos, o humanismo liberal, eles não negam a existência de Deus e, com efeito, se baseia em crenças monoteístas. A crença liberal na natureza livre e sagrada de cada indivíduo é um legado direto da crença cristã tradicional em almas individuais livres e eternas, sem poder recorrer a almas eternas e um Deus criador. Fica embaraçosamente difícil para os liberais explicar o que há de tão especial nos indivíduos sapiens. Outra seita importante é o humanismo socialista. Os socialistas acreditam que a humanidade é coletiva e não individualista.
Eles consideram sagrada não a voz interna de cada indivíduo, mas da espécie Homo sapiens como um todo. Enquanto os humanistas liberais buscam tanta liberdade quanto possível para os indivíduos humanos, o humanismo socialista busca a igualdade entre todos os humanos. De acordo com os socialistas, a desigualdade é a pior blasfêmia contra a santidade da humanidade, porque privilegia qualidades periféricas dos humanos em detrimento de sua essência universal. Por exemplo, quando os ricos têm privilégios sobre os pobres, significa que damos mais valor ao dinheiro do que a essência universal de todos os humanos, que é a mesma para ricos e pobres. Como o humanismo liberal, o humanismo socialista também se baseia no monoteísmo. A ideia de que todos os humanos são iguais é uma versão renovada da convicção monoteísta de que todas as almas são iguais diante de Deus. A única seita humanista que rompeu com o monoteísmo tradicional é o humanismo evolutivo, cujos representantes mais famosos são os nazistas. O que distinguia o nazismo de outras seitas humanas era uma definição diferente de humanidade, que era fortemente influenciada pela teoria de evolução. A diferença de outros humanistas, os nazistas acreditavam que a humanidade não é algo eterno e universal, e sim uma espécie mutável que pode evoluir ou se degenerar. O homem pode evoluir e se tornar um super-homem, ou degenerar e se tornar um sub-humano. Humanismo liberal, religiões humanistas, religiões que cultuam a humanidade. Humanismo liberal. O Homo sapiens tem uma natureza única e sagrada, que é fundamentalmente diferente da natureza de todos os outros seres e fenômenos. O bem supremo é o bem da humanidade. A humanidade é individualista e reside em cada Homo sapiens individual. A humanidade é coletiva e reside na espécie Homo sapiens como um todo, humanismo socialista. Humanismo evolutivo. A humanidade é uma espécie mutável, ela muda. Os humanos podem se degenerar em sub-humanos ou evoluir para super-humanos. O mandamento supremo é proteger a essência e a liberdade de cada indivíduo, que é o humanismo liberal. O humanismo socialista, ele pensa, o mandamento supremo é proteger a igualdade da espécie Homo sapiens. O humanismo evolutivo, o mandamento supremo é proteger a humanidade de se degenerar em sub-humanos e encorajar sua evolução para super-humanos. A principal ambição dos nazistas era proteger a humanidade da degeneração e encorajar sua evolução progressiva. E é por isso que os nazistas afirmavam que a raça ariana, a forma mais avançada de humanidade, tinha de ser protegida e encorajada, ao passo que tipos degenerados de Homo sapiens, como judeus, ciganos, homossexuais e doentes mentais, tinham de ser colocados em quarentena e até mesmo exterminados. Os nazistas explicam que o Homo sapiens surgiu quando a população superior de humanos antigos evoluiu, ao passo que populações inferiores, como os neandertais, foram extintas. Essas populações diferentes no início eram não mais diferentes do que raças, mas evoluíram de maneira independente por seus próprios caminhos evolutivos. Isso poderia muito bem acontecer novamente. De acordo com nazistas, o Homo sapiens já havia se dividido em várias raças distintas, cada uma delas com suas qualidades únicas. Uma dessas raças, a raça ariana, tinha as melhores qualidades: racionalismo, beleza, integridade, diligência. A raça ariana, portanto, tinha o potencial de transformar o homem em super-homem. Outras raças, como os judeus e os negros, eram os neandertais de hoje, apresentando qualidades inferiores se lhes fosse permitido procriar, e, em particular, procriar com arianos. Eles adulterariam todas as populações humanas e condenariam o Homo sapiens à extinção. Nós paramos na página 241, depois nós voltamos.